Olá, e hoje nos estúdios do DRD-TV eu converso com o deputado estadual e presidente do PSDB em Mato Grosso, Carlos Avalone. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Deputado, eu gostaria de começar falando sobre a comissão orçamentária, do qual o senhor está aí fazendo parte, é presidente, né? Mato Grosso vive um novo momento econômico, inclusive em relação ao processo industrial, né? Algo almejado e que o senhor acompanhou há muitos anos, acompanha há muitos anos, né? Dá para dizer que nós estamos virando essa chave, saindo aí de um estado eminentemente agrícola e começando a ser industrializado de fato? Nós estamos no caminho, Patrícia. Como você disse, há mais de 35 anos eu sou vice-presidente da Federação das Indústrias. Tive a oportunidade de, por 10 anos, ser secretário de Estado e de ficar na frente da pasta por 2 vezes, da pasta de Indústria e Comércio e depois de Desenvolvimento Econômico. E trabalhamos a questão dos incentivos, a questão da energia em Mato Grosso, que hoje nós somos superavitários, e sempre o problema era como que nós vamos sair das commodities para a questão industrial. No ano passado, Mato Grosso foi o estado que mais cresceu na área industrial do Brasil, 21%. Então, realmente, nós estamos dando um avanço grande. Logicamente que isso ainda está em cima de coisas específicas. Isso se deve muito à questão do etanol de milho. Então, assim, o algodão nós precisamos avançar mais, nós somos o maior produtor, mas ainda nós paramos na fiação, nós precisamos avançar, chegar até o final da cadeia produtiva. Quer dizer assim, tem várias outras áreas que nós precisamos avançar também. Mas nós demos passos largos para que a gente comece a avançar nesse sentido. Eu estou muito animado com a industrialização de Mato Grosso. Nesse sentido, o senhor que é detentor de informações mais profundas sobre o orçamento do estado de Mato Grosso, muito se fala sobre a melhoria, né, do valor do orçamento e a possibilidade até de um eventual aumento ao salário dos servidores ou outros tipos de investimentos. A gente está nesse momento já ou ainda é um momento de ficar com o pé atrás e observar melhor como que vai ser a evolução das receitas? Bom, na realidade, a situação de Mato Grosso em relação aos outros estados é espetacular. Quer dizer, Mato Grosso hoje é nota A dentro do Tesouro Nacional. Mato Grosso tem capacidade de endividamento, se quiser buscar financiamento fora para obras importantes de infraestrutura, ou mesmo obras na área da educação, na área da saúde, em qualquer área que ele quiser, ele tem capacidade para fazer esse endividamento. Além disso, tem um superávit fortíssimo. Então, nós temos dinheiro em caixa. Nós está faltando hoje a capacidade de execução. Nós não temos quantidade de empresas, não temos uma série de coisas que não é culpa do Estado para a gente executar os recursos que nós estamos colocando no orçamento. Então, a situação é muito boa. Quando nós fizemos as primeiras mudanças, que foi lá no início do governo do governador Mauro Mendes, ele teve a coragem de mandar as medidas que são duras, que é cortar na carne e na carne dos outros, porque cortou na carne dos funcionários públicos, dos aposentados, cortou na carne dos empresários, diminuindo incentivos fiscais, aumentando impostos. O comércio reclamou muito, teve até hoje, né? Tem setores do comércio que chegou a 100% de aumento de carga e uma série de outra coisa que o governador chamou de diminuição de incentivos e o comércio chamou de aumento da carga tributária. Os dois são a mesma coisa no final das contas. Então isso causou um impacto, mas o Estado hoje é um Estado que é diferenciado no resto do Brasil. Estamos investindo mais de 15% de recurso próprio, o que é uma coisa excepcional. Então nós temos capacidade de investimento e nós começamos a mexer na questão dos salários. Já pagamos o RGA, já autorizamos o RGA, tem um RGA para trás que o setor pede e o governo está analisando. Eu tenho defendido, junto com os deputados, a questão da Previdência, a questão dos aposentados. Quer dizer assim, nós, diferentemente do governo federal, quando mexemos na Previdência, o governo federal isentou os 14% até quem ganhava 6 salários mínimos, que era o teto do INSS. E nós aqui fomos a 1 salário mínimo. Então nós penalizamos muito estes aposentados. Isso deve voltar então ao debate. Aquele momento era o momento de se fazer isso. Aí, durante 1 ano e meio depois, nós recuperamos, fomos a 3 salários mínimos. E o nosso compromisso era chegar até os 6, inclusive do próprio Estado. O Estado, com esta visão ainda de preocupação,
e é função do Estado ter a preocupação, ele acha que ainda não está na hora. Nós, da Assembleia, entendemos que nós temos que chegar aos 6. Então, com certeza, esse debate esteve no final do ano e vai voltar esse ano em algum momento. Quer dizer, esse é um debate que nós vamos discutir. Eu estou estudando muito a Previdência, eu estou conversando com o pessoal que faz o cálculo atuarial, que é uma coisa dificílima de entender. Quer dizer, às vezes o pedido da Assembleia é diferente do que se está pensando em fazer. Então nós estamos entendendo melhor para depois apresentar em um certo momento do ano uma proposta que possa ser viável para o Estado. Para tentar chegar aí nesses 6. Perfeito. Um outro tema que vai entrar aí na discussão, que o presidente Eduardo Botelho já disse que a Assembleia deve fazer uma alteração ou uma trava diferente do que o governo almeja, é a questão dos shows e apoios. Qual que é a sua opinião em relação a isso? O senhor tem um valor que o senhor acredita que seja o ideal? Porque a gente sabe que é importante o incentivo à cultura, às festas, as pessoas têm direito também ao lazer, né? Mas não pode ter um excesso. Qual que seria aí o meio termo, na sua opinião? Primeiro, eu concordo, em primeiro lugar, em privilegiar o artista local, a cultura local e o artista local. Eu tenho muita dificuldade em determinar valores para isso, porque eu não sou da área. Mas nós, com a vinda do Beto 2-1 para dentro da Assembleia, como deputado, isso é um ganho nesta área. O Beto, além de ser um promotor de shows, além de ser um músico e um artista, ele conhece muito do assunto e foi secretário por bastante tempo. Eu estive sentado com ele, conversando sobre este assunto, junto com o primeiro secretário Max, e ele mostrou várias propostas que ele está trabalhando já com o Executivo, ele é vice-líder do governo, trabalhando. Eu confio muito na opinião dele, estamos discutindo isso, mas eu volto a dizer, eu quero privilegiar o artista local, isso é fundamental. Não significa que não possa ter alguma coisa para trazer bons shows para cá, que a população também quer, mas aí nós temos que moldar bem isso. Eu vou conversar mais com quem entende mais do assunto, que é o Beto e outros promotores, para que a gente possa ter uma conclusão melhor. Certo. Deputado, falando de Cuiabá, mas que acaba interferindo aí no Estado e na Assembleia Legislativa. Intervenção na saúde de Cuiabá passou pelo Tribunal de Justiça, depois de um julgamento longo. A gente sabe que houve pedido de vistas, divergências entre os desembargadores sobre o tema. Há uma PEC que exigiria, então, aí que se passasse pela Assembleia. É esse o seu entendimento? Esse tema vai, então, aí para o campo político, que seria na Assembleia Legislativa, para um desfecho? Bom, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes, né, que é importante. A parte jurídica e a parte política. Na parte jurídica, eu sou filho de desembargador. Eu tive problemas com a justiça na eleição passada e eu sempre disse a cada um de vocês, confio na justiça e o que a justiça decidir nós vamos fazer. Não tem como sair muito disso. Mas a justiça, ela só julga aquilo que ela é provocada. O desembargador Perry, ele não achou que a saúde estava mal e foi lá e falou, vamos intervir em Cuiabá. Não, ele fez isso motivado pelo Ministério Público, que entrou dizendo que a saúde tinha problema. E aí ele deu um julgamento em cima disso. Agora, nós passamos a PEC e isso tem que ir para a Assembleia. Eu espero que vá. Eu tenho uma PEC que a lei determina que vá para a Assembleia. Então, isso o governador deve fazer um decreto e nós vamos ter lá um tempo para a gente decidir isso. Por quê? Porque nós temos que discutir a parte política. É só Cuiabá que precisa de uma intervenção nos moldes que está na decisão do deputado, do desembargador Perry? Nós não vamos dizer que não vai ter intervenção. Mas daí pode-se perceber que precisa intervir em outros lugares, certo? Então este é um problema político e que precisa ser discutido. Então é um problema grave, está se abrindo uma possibilidade que não tinha antes, tinha só nas leis, mas não tinha nenhuma decisão nesse sentido. Poucas que eu saiba aconteceram no Brasil, nesta linha, e Cuiabá, Mato Grosso, será um dos primeiros que vai tomar uma atitude dessa, que eu me lembro. Então, assim, é uma abertura perigosa, que está se dando, né? Mas, determinação por lei, eu acredito que na Assembleia deve passar, certo? Mas lá vai ser feitas as ponderações, inclusive chamasse o interventor que vai ser indicado pelo governador, possivelmente, para explicar
vamos entender a decisão do desembargador, porque parece que foi detalhada, teve votos detalhando, se não me engano, do desembargador Rubens de Oliveira, que votou contra e fez algumas ponderações. Quer dizer, tudo isso tem que ser analisado politicamente, porque poderá se desdobrar em outras intervenções. Então, este é um problema. Porque a gente sabe que o problema da saúde é um problema no Brasil, né? Não é no âmbito, eu não vou entrar em avaliar o grau de problema de Cuiabá, não vou me atrever a isso, mas assim, problemas em hospitais a gente vê diariamente no Brasil afora, infelizmente. Sem dúvida nenhuma. Tem até uma série na televisão que trata só deste assunto, e a gente vê coisas absurdas naquela série, os médicos falando sobre isso, e é uma coisa que começou, por exemplo, no Nordeste. Eles falam ali de um fato nordestino, de um médico muito bom, um médico muito humano, e é isso que mostra naquele seriado, mostrando as dificuldades da saúde pública no Brasil. Então é um problema grave. E é bom dizer que essa foi o Ministério Público com o Tribunal de Justiça. Nesse caso, o governador está apenas cumprindo uma determinação judicial. Então, é um problema que vai cair no nosso colo lá na Assembleia, e aí nós vamos ter que tomar algumas decisões e tomar algumas decisões políticas nesse sentido também. Certo. Deputado, mudando de assunto, indo aí para a área ambiental, o governo do estado está insistindo em relação ao Parque Estadual de Chapada, né? Houve aí um ofício encaminhado, inclusive, ao presidente Lula nesse sentido. Qual que é a sua opinião em relação ao governo assumir esse parque? Há quem questione por que quer tanto parque federal e não investe, por exemplo, no cristalino. Qual que é a sua opinião em relação a esse tema? Bom, primeiro, na questão do Parque Estadual de Chapada dos Guimarães, ele está fazendo uma proposta de investir 200 milhões de reais em 4 anos, quando a concessão dada pelo governo federal propõe 30 anos para investir 18 milhões. Então, é uma diferença muito grande e é muito importante que a gente reverta essa decisão e que a gente possa ter esse investimento em Chapada dos Guimarães. Os 2 projetos que tem de Chapada são espetaculares. Quem não conhece merece ver, tanto o projeto do Portão do Inferno como o projeto do Véu de Noiva. São muito bons, merece ser visto e não podemos perder esses 2 projetos que vai nos colocar no mundo. A segunda parte da sua pergunta. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. Eu entendo que se nós temos dinheiro para investir 200 milhões no Parque de Chapada, nós temos dinheiro para investir no Cristalino, no Parque Ricardo Franco e em outros parques. Então, nós precisamos começar a criar programas para investimento nesses parques. Por isso que eu concordo com a lei que também estamos aprovando, já aprovamos em primeira, já tem o parecer favorável da comissão especial para ser aprovado em segunda, que é a questão de não poder se criar mais unidades de conservação enquanto se não regularizar as que estão lá. Porque na realidade nós temos muitas pessoas que foram desapropriadas e não receberam nada, os parques não têm demarcação, os parques não têm plano de manejo e não tem investimento. Então, se tem investimento para o Parque de Chapada, temos que ter um investimento no mínimo nos outros parques, nas outras unidades de conservação, porque a lei é importante ser feita agora, mas ela tem que ser feita com um plano de execução para que nós possamos, em caso necessário, se fazer outras intervenções em outros parques, nós possamos ter essa condição. Certo. Falando no Parque Ricardo Franco, foi levantado um debate em relação à possibilidade de rever ali a estrutura do parque, por conta dos produtores que estão lá, se criou um grupo para debater isso com o Ministério Público, se retirou de pauta um projeto polêmico. Que pé que está isso, deputado? Isso avançou ou isso está travado? Olha, avançou quando foi colocada essa discussão dentro da Assembleia. Quem liderou isso foi o deputado Moreto, por ser da região que está o parque. Lá se discutia muito as áreas que já estavam desmatadas quando o parque foi criado, para que pudesse resolver essa questão. Então, assim, eu acho que tem que ter mudança, não pode se pensar em acabar com o parque, não pode se pensar em nada disso, mas em ajustar, eu acho que esse é o caminho. Me parece que o entendimento do Ministério Público, junto com a Assembleia, está andando bem. Não é um assunto muito fácil de resolver, mas é um assunto que nós temos que enfrentar. A Assembleia resolveu enfrentar, o Ministério Público topou conversar, como sempre está disposto, e eu acho que esse é o entendimento que nós podemos conseguir chegar até o final deste ano.
Certo. Deputado, queria entrar num assunto um pouco delicado. No início do mês, o presidente da Câmara lá de Rio Branco, do PSDB, Josafá, ele morreu em confronto, né, com a polícia e ele era investigado por suspeita de envolvimento com crime organizado. Isso chocou vocês do PSDB em relação a essa situação? Enfim, como que foi recebida toda essa situação envolvendo um presidente de Câmara, né, alguém com liderança dentro do partido, claro? Chocou muito, eu fiquei extremamente, pela violência do fato, o delegado foi recebido a bala pelo presidente da Câmara, deu 3 tiros no peito do delegado, quer dizer, uma decisão, uma atitude absurda do presidente da Câmara e que numa operação recebe a polícia a bala. Imagina, era um delegado que passou nos últimos concursos, um cara começando a carreira. Graças a Deus, ele estava de colete, 2 tiros pegaram no colete e quando ele estava caindo, o outro tiro entrou, pegou uma parte no colete e depois entrou na barriga dele e tal. Então isso é um absurdo, né? Nós achamos que isso foi uma atitude absurda, acabou morrendo e não tinha outra atitude a polícia fazer senão esta. E aquele que está fazendo alguma coisa errada tem que ser preso, tem que ser investigado, as ordens têm que ser cumpridas. A ordem judicial, eu comecei a nossa fala aqui dizendo isso, a ordem judicial é para ser cumprida. E depois se defende. Lá é o único parlamentar que tinha do PSDB? Não, tem mais. O prefeito lá foi eleito pelo PSDB, mudou de partido, infelizmente, o Luiz Carlos, e nós tínhamos 3 ou 4 vereadores lá. Morreu um, nós tínhamos mais 3 vereadores. Ah, tá certo, então. E continuando falando de partido, mas aí já de questão política partidária, o PSDB nos últimos anos ele tem encolhido, né, no país, é um problema a ser enfrentado. No estado de Mato Grosso, como que o senhor, como presidente, está pensando nessa reorganização já aí com o olhar para as eleições municipais que estão chegando? Parece que não, mas já está aí. Está aí, sim. Eu estou muito animado, Patrícia. Aliás, eu sempre estou animado com o nosso partido e com a política em geral, né? Eu sou daqueles que gosta de olhar para o copo e quando ele está pela metade ele está quase cheio, não é aquele que olha para o copo e vê que ele está quase vazio. E eu estou vendo que depois dessa polarização absurda que nós vivemos, principalmente entre o PT e vamos dizer, e o Jair Bolsonaro, porque não é nem o PL. Nem é o PL, não é um partido neste caso, mas representando direita e esquerda, esta polarização trouxe muitas coisas ruins para o país, principalmente para a população, no sentido de um radicalismo absurdo e que ainda não terminou. E isso tem feito com que muitas pessoas e muitas lideranças procurem o PSDB, que sempre se colocou como um partido de centro. Então eu tenho recebido filiações, eu tenho recebido contatos, eu tenho montado provisórias em muitos municípios, eu tenho conversado, olha, o meu gabinete está impressionante como eu tenho recebido delegações do interior, de várias regiões, para que a gente coloque provisórias com candidaturas a prefeito. Certo. Então nós vamos ter candidatura a prefeito em muitos e muitos municípios do estado de Mato Grosso. E eu acho que esse é um caminho ao centro. Eu acho que a população está se distanciando da polarização e está querendo voltar ao que ela sempre foi. Nós sempre fomos um país de centro e com uma postura conservadora. Nós sempre tivemos uma postura conservadora como sociedade. Né? Os mais novos um pouco mais para a esquerda e os mais velhos um pouco mais para o conservadorismo e um pouco mais para a direita. Isso é uma tendência natural, parece que do mundo, estar. Como a nossa sociedade, ela está ficando mais velha, ela está amadurecendo, ficando mais velha, ela está ficando mais conservadora ainda. Então eu acho que é um momento que nós estamos passando, mas que eu estou animado, respondendo a sua pergunta, com o partido. Acho que nós vamos crescer muito nas próximas eleições municipais e eu estou trabalhando 24 horas para que o PSDB cresça, e nesse caso é a federação, porque nós estamos federados junto com a Cidadania, e existe ainda um trabalho sendo feito, uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, para que uma outra federação que foi feita do Podemos não é do Podemos, do Podemos com o PSC, se nós podemos juntar as duas federações. E aí ficariam 4 partidos numa federação só. Então, uma lei é nova, você precisa fazer muitas consultas e tal. Então, existe todo um trabalho, e aí seríamos novamente esta federação de 4 partidos, entre os 4 ou 5 maiores partidos do país.
E aí tem tempo de fazer algum ajuste na lei também, né? Porque a Câmara Federal, ela sempre faz ajuste na lei às vésperas de eleição. Faz. E os partidos estão com essa preocupação de forma geral, né, presidente? Então, com certeza. Porque como nós temos financiamento público, tudo isso interfere na questão financeira dos partidos e tal. Então, aqueles partidos que estão muito pequenos, eles acabam recebendo um recurso muito pequeno e fica difícil de administrar partidariamente. Então é uma discussão, muita gente da sociedade não concorda com o financiamento público, mas ele veio o financiamento público para combater aquilo que a sociedade não queria, que era o financiamento privado. Então acabou-se com o financiamento privado, a campanha tem custo, alguém tem que pagar ela. Se deixar para os empresários pagarem, para os políticos pagarem, qual que é o problema? Políticos que são empresários vão ter sempre vantagem sobre os políticos que não são empresários. Como que ele vai investir na campanha dele? Fora que tem os interesses por trás de tudo isso, né? Interesse tem no Brasil todo, em qualquer área. Não é só na política. Em qualquer área você tem interesse. Sim. Então, assim, os interesses existem sempre, certo? Então, nós temos que fazer eles acontecerem dentro da ética e dentro do que a lei permite. Tá certo. No radar do PSDB está a Prefeitura de Cuiabá. A gente sabe que vocês já comandaram a Prefeitura de Cuiabá, já protagonizou muitas disputas aqui. A Prefeitura de Cuiabá pode ser aí uma opção de disputa? E como que está o planejamento de vocês para a Câmara de Cuiabá? Afinal de contas, o PSDB já teve uma bancada expressiva e hoje não tem mais, né, essa bancada expressiva. Isso. Bom, primeiro, hoje a Federação PSDB e Cidadania tem 3 vereadores, né? O vereador Renivaldo, o vereador Felipe, né? E o vereador Rodrigo, né? São 3 vereadores. Poderia ter mais. É que o Marrafon, que era presidente de Cidadania, permitiu que 2 vereadores mudassem. Sim. Deu a carta para eles mudarem de partido. Que Diego e Pacola. O Pacola e hoje a Maísa, né? Que hoje a Maísa que está efetiva. Então imagina só, nós poderíamos estar com 6, né? Ou saindo uns 5 vereadores na Câmara e 2 deputados com o Diego, né? Se ele tivesse ficado no PSDB, no Cidadania, que seria PSDB. Então nós temos uma representatividade grande, certo? E com certeza a nossa chapa será uma chapa bastante considerável, né? Nós temos também a vereadora, minha esposa Maria Valone, que ficou quase 1 ano lá como vereadora, provavelmente será candidata também. Quer dizer assim, então nós vamos ter uma chapa forte para disputar. Queremos eleger pelo menos 4 vereadores, tá? E sempre vamos estar preparados e tentando ter candidatura a prefeito. Aí o nosso grande líder, já falecido, Dante de Oliveira, dizia e deixou para nós os ensinamentos, né? Partido que não disputa a eleição, a pequena e some. Então o partido tem que disputar a eleição, inclusive a eleição majoritária, para facilitar inclusive a vida dos vereadores. É muito difícil você ser candidato sem ter um palanque para você subir, para defender, e é muito melhor defender o seu palanque, o palanque do teu partido, do que defender outros palanques. Então assim, vai ser uma briga dura, porque esse confronto político entre o mandatário de Cuiabá e o mandatário do Estado é horrível para a sociedade. Nós somos críticos, eu e a Assembleia inteira, nós somos críticos a essa falta de entendimento, falta de diálogo. Os 2 foram eleitos pela mesma população, eles não precisam se gostar, não precisam se tolerar, mas eles têm que conversar sobre os problemas das 2 cidades, o da cidade de Cuiabá e do Estado. Então, assim, essa é uma crítica que a Assembleia já tentou de todas as formas resolver e não consegue. Então, portanto, ela vai ser decidida na eleição. E essa eleição será muito disputada, porque a gente percebe pelas formas como as coisas estão se desenhando. Até pelo fato do prefeito não poder reeleição, uma coisa é você ir à reeleição, outra coisa é você apoiar um nome, né? É uma eleição que tende a ser aberta, vamos dizer assim. Com certeza. Ela está aberta, vai ter muitos fortes candidatos, só para você ver os nomes que estão colocados aí. O nome do vice-prefeito, o nome do Fábio Garcia, do presidente da Assembleia, do Galo, do secretário, do Lúdio, da Rosa Neide, do Abílio. Quer dizer assim, nós falamos 6, 7 nomes aí. Lógico que alguns são dos mesmos. Né? A funila, mas não vai ter menos que 5 candidatos. Pode ter certeza disso. E vai ser uma disputa muito interessante.
Tá certo. Deputado, nossa entrevista está chegando ao fim. Gostaria de saber se o senhor gostaria de comentar algum outro projeto, algum outro tema. Olha, eu estou muito animado ainda com a questão do nosso Pantanal, né? Eu acho que nós temos que aproveitar as grandes chuvas que aconteceram e que nós provavelmente não teremos os problemas dos incêndios florestais esse ano, mas mesmo assim eu já convidei o novo que cuida dessa área no Corpo de Bombeiros para que ele vá na terça-feira na Assembleia para falar como está o planejamento dos incêndios florestais, não só no Pantanal, como na Amazônia e no Cerrado também. Nós teremos essa audiência lá na Comissão de Meio Ambiente. E temos que falar também da questão do Fundo Amazônico, que o Brasil está focado muito no Fundo Amazônico, o que é correto, e que nós precisamos de muito dinheiro para investir na Amazônia, principalmente no povo amazônida, que vive lá dentro, para que ele tenha uma vida boa, tranquila e possa trabalhar ambientalmente correto, mas nós também precisamos pensar no pantaneiro. Então, nós precisamos ver aí que todo mundo diz que aqueles caminhos que existem das chuvas que vêm e que acabam atrapalhando o Pantanal. Então, se acaba atrapalhando o Pantanal, parte desse recurso pode e deve vir para o Pantanal também. Então, nós vamos trabalhar muito para que a gente possa criar um fundo do Pantanal, que a gente possa ter uma questão pantaneira melhor. A lei que nós mudamos na Assembleia e que hoje está aprovada, está trazendo o pantaneiro de volta para o Pantanal, o que vai garantir a sustentabilidade do Pantanal, porque o problema que nós tivemos no Pantanal foi justamente tirar o pantaneiro. Quando você tira o pantaneiro, você tira quem conhece o Pantanal. E as pessoas que vêm de fora, elas podem não entender a vida pantaneira. E hoje nós estamos levando de volta o pantaneiro, e isso vai ser muito importante. Nós vamos trabalhar muito isso na Comissão de Meio Ambiente. Tá certo. Obrigada, viu, deputado? Eu que agradeço. Você acompanhou, então, uma entrevista com o deputado estadual Carlos Avalone, presidente do PSDB em Mato Grosso. Nós tratamos sobre temas relacionados à Assembleia, projetos polêmicos e também a reorganização aí da Federação PSDB Cidadania para as eleições municipais. E Carlos Avalone está prometendo aí disputar muitas eleições. Vamos ver como que vai acontecer. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.